Está fazendo favor? A ampulheta, pastora, fazendo favor? E se eu não fizer o favor? Hã? Ah, vai fazer pirracinha, então. Ah, então tá, hein? Ai, ai. Ai, ai. Então, vamos lá. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Alinhando os ponteiros, colocando a nossa vida em ordem diante de Deus, lendo a palavra de Deus, caminhando versículo por versículo nas Escrituras, e nós já estamos chegando no final do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no último capítulo ali deste livro, numa história tão maravilhosa das viagens de Paulo e na sua última viagem como prisioneiro indo para Roma. Isso mesmo, tudo registrado. A minha vida e a sua vida também está sendo registrada. Lá em cima, estamos escrevendo história. E no programa de hoje, dentro desta viagem de Paulo, vamos vê-lo na ilha de Malta. O que vai acontecer com Paulo na ilha de Malta? Que importância tem esta parada nesta ilha antes de chegar a Roma? Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Vamos ver aqui Paulo na ilha de Malta. Estamos vendo que eles saíram de Cesareia, pegaram um navio, foram até Sidom, depois outro navio, foram costeando a ilha de Creta, passaram por um lugar chamado Bons Portos, não puderam invernar num determinado porto, porque não tinha estrutura para eles, seguiram viagem com um ventinho suave, brando do sul, mas logo na viradinha da ilha, um tufão veio e alcançou o navio. O tufão Euroaquilão. Foi algo tão forte que nós vimos que o navio, com muita dificuldade, conseguiu chegar perto desta ilha, da ilha de Malta. E o navio estragou todo completamente. Jogaram tudo que tinham trazido fora, jogaram a armação do navio e, finalmente, somente as suas vidas estão sendo salvas. Olha aqui o que está em Atos, capítulo 28, no versículo 1, logo depois de pularem do barco, pularem do navio, pularem nas águas do mar, alguns nadando para chegar em terra, outros segurando destroços do navio. O verso 1 do capítulo 28 diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Bem, esta ilha está lá no Mediterrâneo até hoje. Você pode visitá-la, você pode passar ali um final de semana e pensar na viagem de Paulo. Chegaram a uma ilha chamada Malta. Gente, não tem coisa melhor do que pisar em terra firme, principalmente depois de um naufrágio na voragem do mar. Principalmente depois de tantos perigos, depois de tanto suspense, depois de tanto tempo com o coração pequenininho pelos perigos do mar. Pisar em terra firme, pisar em terra firme. Eu me lembro que meu esposo, Paulo, ele não gostava de viajar de avião. Ele sentia insegurança em altura e foi Deus que tratou isso com ele de uma maneira muito linda. Mas eu falava, Paulo, por que você não gosta de viajar de avião? Que você fica com medo do avião cair e de morrer? Ele falou assim, Ângela, se a gente morrer em terra, a gente morre mais seguro. Eu ria muito. Morrer em terra, morre mais seguro. É uma expressão que você no ar ou na água, você sente insegurança. Na terra. Imagina quando há um terremoto, que a terra treme, a insegurança em que as pessoas ficam. Elas não têm
onde segurar, não tem para onde correr, a terra está tremendo. E tudo isso, e em tudo isto também, Deus está mostrando para a gente como precisamos dEle. Como eu e você precisamos do Senhor. Segurar em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz, Ele nos dá chão firme, Ele é rocha inabalável. Então, nele a gente pode confiar, nele a gente pode segurar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O simples nome do Senhor traz segurança para nós. Eles chegaram nessa ilha chamada Malta, e ali nesta ilha foram tratados com humanidade pelos bárbaros. Olha o que está escrito em Atos 28, versículo 2. Diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os bárbaros, por que são chamados de bárbaros? Para nós, chamar alguém de bárbaro é como se fosse uma pessoa sem cultura, uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. É o que a gente pensa dos vikings, daqueles saxões lá, bárbaros, chamados bárbaros. Mas esta palavra bárbaro significa todo aquele que não faz parte do Império Romano. Todos os que não eram romanos ou que não faziam parte do Império Romano, suas terras, suas cidades, seu país, não fazia parte do Império Romano, eram chamados bárbaros. Então, essa ilha de Malta era uma ilha que não fazia parte do Império Romano. Ali não estava o exército romano, ali não estava a autoridade dos Césares sobre aquela ilha. Eram bárbaros. Não significa que eles eram incultos, agressivos, que eles fossem maus. Não. Significava apenas que eles não faziam parte do Império Romano. E diz aqui a palavra que os bárbaros, o pessoal da ilha, tratou a todos os náufragos com singular humanidade. Aqueles prisioneiros deveriam ter uma corrente no seu braço, deveriam ter uma marca mostrando que eram prisioneiros. Aqueles soldados romanos estavam ali com a sua roupa romana, mostrando que faziam parte do Império Romano. E havia tripulação do navio também, aqueles homens fortes, aqueles marinheiros com o seu jeitão de marinheiro. Mas foram todos tratados com humanidade. Foram tratados com valor por serem gente, por estarem salvos, por estarem entre eles. Bem, essas pessoas jamais saberiam que estaria sendo registrado nas Escrituras Sagradas o que eles fizeram para Paulo, para Aristarco e Lucas, para os romanos, para os prisioneiros, para os que ali estavam. Eles jamais podiam imaginar isso, mas trataram com humanidade, trataram com sentimento. Isso é tão importante. Como nós precisamos de pessoas nos hospitais que tratem aos pacientes com humanidade, que tratem com sentimento, que tratem com amor. Não tem nada melhor do que isso, do que esse sentimento de solidariedade, de amor. O Evangelho é exatamente isso. Jesus disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor, amor uns pelos outros. Essas pessoas, os bárbaros da ilha, não precisavam se importar com os náufragos. Esse povo chegou lá na praia, que se virem, que achem o que fazer. Não. Eles pensaram: vamos ajudá-los.
eles estão cansados, eles estão com medo, eles estão com frio, eles precisam de nós. Então, caía uma chuva, todos estavam com frio, e estes bárbaros, acendendo uma fogueira, os acolheram a todos. Venham cá, vamos acender aqui uma fogueira, vem se aquecer, vem secar a sua roupa, vem sentir-se aquecido. Como isso é importante, como isso é importante. Saber que nas lutas da vida, saber que molhados, encharcados, com frio, cheios de medo, de cansaço, nós podemos encontrar amor nas pessoas, amor dado por Deus. Deus nos chamou à igreja e nos colocou como igreja exatamente para que nós possamos amar, para que nós possamos marcar a vida das pessoas com amor. Estar junto, trazer calor, trazer a presença de Deus, secar a roupa, descansar, sentir-se amado, sentir-se abraçado, sentir-se bem. É isso que o Senhor faz conosco, fez comigo, faz com você, faz com todos. Ele nos abraça e usa as pessoas para nos abraçar. Bem, ali estão os náufragos, ali estão se secando ali naquela fogueira, apesar de uma chuva fina cair. Mas olha o que acontece, uma víbora, uma cobra ataca Paulo. Olha o que está escrito em Atos 28, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Paulo ajuntou gravetos. Paulo, ele já não era tão jovem. Paulo não era um jovem forte, musculoso, cheio de vigor, pronto para carregar o mundo nas costas. Não. Nesse tempo, ele já está encerrando a sua carreira. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. O prisioneiro não era tratado como um hóspede de um hotel, de um resort. Não, ele ficou como prisioneiro. Paulo morre aos 64 anos e um pouco antes disso, ele está nesta viagem em Roma. Ele já não era um menino, mas ele trabalhava. Ele enxergava o que era para fazer. Ele não ficava esperando ser servido. O próprio Paulo buscou gravetos. E sabemos que as serpentes, as cobras, gostam de um amontoado de madeira, um amontoado de gravetos, um amontoado de troncos. É ali que elas gostam de ficar. Paulo, então, vem trazendo um feixe de gravetos. Paulo vem trabalhando para alimentar aquele fogo e uma víbora agarra nas mãos de Paulo. Ela pica Paulo e prendeu, ficou presa na sua mão, fugindo do calor. Agora, olha que algo tão interessante acontecendo. O povo precisa do calor e se ajuntam ao redor da fogueira. Os náufragos precisam se aquecer, então estão fazendo o fogo, a fogueira, para se aquecer. Os bárbaros estão servindo aos náufragos, ajudando a alimentar aquela grande fogueira que aquece, que seca e que dá bem-estar. Mas a víbora, a cobra, ela está fugindo do calor, ela está fugindo do fogo, ela está fugindo. Então, ao fugir, ela pica em Paulo e prende, ela fica presa, agarrada na mão de Paulo. Imagina a cena, todos olhando, e não era uma cobrinha qualquer, era uma víbora venenosa.
Era uma víbora que inoculava seu veneno e com rapidez a pessoa morria. Como assim? Como assim Paulo está passando por isso? Como assim sabemos que a igreja ela vai unir o povo, unir as pessoas ao redor do fogo do Espírito Santo, ao redor do calor da palavra de Deus, ao redor do bem-estar da presença do Senhor, que traz vida, calor, luz, alegria, aconchego, que traz bem-estar, que seca a nossa roupa molhada do naufrágio. Mas a víbora, que tipifica Satanás, ela foge do calor. Ela foge, ela não quer o calor. Ah, quantas pessoas que estão cheias da influência das trevas e que fogem do calor, fogem da luz, fogem da fogueira que é a igreja do Senhor. Aqueles que atacam a igreja, aqueles que atacam o povo de Deus, fogem do calor. Fogem da presença de Deus, fogem, não querem a luz, não querem Deus. E aquela serpente fica agarrada na mão de Paulo. Vamos ver o julgamento pelas aparências e pela lógica. Olha o que acontece no versículo 4 de Atos 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quando os bárbaros viram Paulo com aquela serpente grudada na sua mão, Paulo sacudiu e ela caiu no fogo. Porque Satanás, quando está no meio da igreja, ele tem de ser derrotado e ele cai no fogo. E ele é julgado, e ele é condenado, e ele é morto, e ele é destruído, a sua força é aniquilada por causa do fogo da presença de Deus. Mas Paulo sacode ali a sua mão. Mas os bárbaros, quando viram aquela cobra pendurada, aquela serpente venenosa pendurada na mão de Paulo, pensaram, julgaram: ah, este homem é um assassino. E ele é tão mau que ele escapou do mar, mas a justiça não o deixa viver. Ele é um homem mau. Ele é um assassino. A justiça está mostrando isto. Muitas vezes, algumas coisas podem suceder conosco, ou na igreja, ou na nossa vida, ou na nossa casa, em que o inimigo possa ter alguma, podemos dizer assim, algum ataque dele que faz com que as pessoas pensem e julguem mal a você, a nós, ao povo de Deus, dizendo: ah, esse cara é um assassino, esse cara é um picareta, ele é mau, ele é errado, ele é um ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Julgam. Eles julgaram Paulo, pensaram: olha, ele escapou do mar e aqui ele não escapa da justiça de Deus. Olha o que está acontecendo com ele. A justiça não o deixa viver. É tão importante o que Jesus nos disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós outros. Nós damos a medida para sermos julgados. Se a nossa medida de misericórdia é de perdão, haverá perdão e misericórdia. Se a nossa medida é de ferir, é de vingar, será essa a medida para nós. Portanto, Jesus nos ensina a misericórdia, o amor, o perdão, a compreensão. Não é aceitar o pecado, é não julgar as pessoas. Não é aceitar o pecado, mas é não condenar as pessoas. E a lógica para aqueles homens é: esse cara é um assassino, olha só, escapou do mar e agora
a víbora o pegou. Então, no versículo 5, nós vamos ver que Paulo é guardado pelo Senhor do ataque da víbora. Atos 28, verso 5, lemos assim: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. O que Paulo fez? Sacudiu. Sai! Sai! E o réptil e a víbora caiu. Paulo não teve mal nenhum. Mal nenhum. Nós não estamos livres dos ataques do inimigo. Nós não estamos livres dos ataques das víboras, das línguas, do mal, das armadilhas do inimigo. Não estamos livres, mas nós podemos sacudir. Nós podemos dizer, sai, e ficar livres. É tão importante saber isso, que o inimigo pode nos atacar. O inimigo pode vir. Muitas vezes Deus permite, foi assim com Jó. Ele disse a Jó, você pode tocar nos bens dele. E todos os bens Jó perdeu. Mas o Senhor disse, não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Você pode tirar a saúde dele, mas não toque na sua vida. O inimigo, ele pode nos tocar, mas ele está sendo monitorado por Deus. Deus não permite que o inimigo faça o que quiser conosco, ou que tenha vitória em nossas vidas, ou que nos mate, ou que nos destrua, ou que nos derrote. Absolutamente. Nós só seremos derrotados se nós não olharmos para o Senhor, se nós olharmos para o inimigo e se nós dermos atenção para as trevas. Então, a derrota é certa. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus vindo sobre as águas e todo mundo gritou, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu. Pedro falou, Senhor, se és tu, manda que eu também vá andar sobre as águas. Jesus disse, vem Pedro, vem. E Pedro veio, desceu do barco e veio andando sobre as águas, mas antes de chegar a Jesus, ele começou a reparar na força do vento e das águas. E ao olhar para a força das águas, das ondas, ele teve medo e afundou. Ele sabia nadar, mas ele gritou, salva-me, Senhor. É a oração mais curta da Bíblia. Salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e o levantou. E disse, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Enquanto olhamos para o Senhor, caminhamos sobre as águas. Enquanto olhamos para o Senhor, mal nenhum nos sucederá. Caminharemos sobre as circunstâncias. Mas se deixamos de olhar para Jesus, se começamos a reparar na força do vento, na força das águas, se começamos a olhar nas circunstâncias, vem o medo e a nossa fé naufraga. Então temos de gritar a oração mais curta, salva-me, Senhor. E Ele está sempre ali, com a sua mão estendida para nos levantar. Eu não sei como está a sua vida, não sei se você passou por um naufrágio, não sei se está tudo bem na sua casa ou se vocês passaram por um momento difícil de enfermidade, de luto, de lutas, de desemprego, não sei, mas eu sei de uma coisa muito importante. Deus aí está. E Ele é que dirige todas as coisas no nosso viver. Deus aí está conosco para dar o salvamento, para dar a salvação, para dar a vitória sobre o naufrágio, sobre o medo, sobre o frio, sobre as víboras que nos atacam. O Senhor aí está para nos proteger, nos usar para sermos bênção para as pessoas ao nosso redor.
Amém? Você tem sido bênção. Você tem suportado bem as vicissitudes da vida, os naufrágios, as lutas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados, a minha falta de fé, o meu desespero, a minha depressão, a minha angústia, a minha ansiedade. Perdoa, Senhor. Perdoa. Lava-me. Limpa-me. Dá-me um coração puro e sincero na Tua presença. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero ser guardado por Ti, aquecido pelo Teu Espírito. Eu me entrego a Ti, para ser somente Teu enquanto eu viver. Toma minha vida em Tuas mãos e usa-me para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você fique firme. Saiba que em todos os momentos o Senhor está conosco. Ele diz: não te deixarei, jamais te desampararei. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.